Olá, repulsa, ódio ou aversão às mulheres. O nome disso é misoginia, um sentimento que pode ser observado nas relações familiares, sociais, empresariais e também na política. E em se tratando de política, aqui no Brasil não faltam exemplos de misoginia, alguns flagrantemente escandalosos. Misoginia na política é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. A convidada do nosso programa é a vereadora pelo Recife, Cida Pedrosa. Vereadora, muito obrigada pela sua presença. Agradeço demais ter aberto um espaçozinho na sua agenda para estar aqui com a gente hoje. E a minha primeira pergunta é, hoje, numa escala de 1 a 10, a misoginia na política no Brasil? Nós sempre tivemos um patriarcado que quis interromper a posição da mulher no espaço público. E a política é um dos espaços públicos mais privilegiados. A mulher fala, opina, legisla. Então, isso sempre foi atacado. Eu lembro muito bem a Esther Gross, uma das primeiras deputadas federais com seu cabelo colorido, sendo achincalhada no Congresso Nacional como deputada constituinte. A Benedita da Silva, também uma deputada federal que vinha da favela, uma mulher negra, que também era achincalhada pela sua cor e pelo lugar de onde vinha. Então, nós temos a raiva generalizada das mulheres, mas o patriarcado escolhe também aquelas mulheres mais à esquerda para ser profundamente misógino. E com a vinda da internet, isso cria uma escala faraônica. Nós temos grupos hoje na internet, criados e coordenados ali por uma pessoa que é uma espécie de mentor, que é para transformar mentes em mentes machistas, misóginas e patriarcais, culpando tudo o que acontece de ruim às mulheres. A senhora falou aí de alvos preferenciais e, no caso, mulheres à esquerda, ideologicamente à esquerda. A senhora é filiada ao PCdoB, que é um partido de esquerda. Eu queria saber se a senhora pessoalmente já foi ou tem sido vítima de misoginia ao longo da sua trajetória política. Veja, sempre foi machista lá na Câmara de Vereador o trato. Quando uma vereadora sobe para falar, a altura da conversa no plenário é muito maior. Recentemente, eu subi para falar, chamei a atenção dizendo que tinha uma vereadora na tribuna, que isto era machismo, fez fila de à parte a vereadora Liana, a vereadora Kari, a vereadora Ju, a vereadora Natália de Menudo, todas para se perfilarem, dizendo que isto era uma atitude daquela casa. Só que eu tenho sofrido ataques profundos por ser comunista, mulher, uma mulher da cultura e uma mulher idosa. Eu posso dar 3 exemplos aqui fortes. O vereador Eduardo Moura, eu estava fazendo um discurso dizendo que a gente não podia ter uma sociedade carrocrata. Ou seja, as pessoas que ficam o tempo inteiro defendendo o carro em detrimento do transporte público. E ele vai à tribuna dizer que eu estava inventando palavras, que isso não existia, e levou como maior deboche, como se a minha fala, desqualificando a minha fala. Recentemente, semana passada, há pouco tempo, o vereador Medina, eu cedi a parte para ele, e porque eu abro a fala, bom dia a todas, todos e todes, ou seja, utilizando a linguagem neutra, e a extrema direita odeia a linguagem neutra, e ele simplesmente vai para a fila da parte, diz, isso é coisa de comunista, é comunista, e ainda diz, você não sabe português, por isso que você fala assim, e num tom tão alto e tão desagradável e tão violento, que o presidente da casa se pronuncia solidariamente à minha pessoa logo em seguida. Então, assim, eu tenho sofrido vários ataques, eles manipulam os vídeos, cortam e põem nas redes sociais dele, e eu tenho sido o alvo preferencial
dessa extrema-direita que chega na casa Zé Mariana agora. Eu tenho uma informação aqui do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que diz o seguinte: a misoginia foi a prática que mais cresceu entre os crimes de ódio no Brasil de 2017 a 2022, principalmente na internet. Eu quero pegar esse recorte temporal. De 2017 a 2022, a prática de crime de ódio que mais cresceu, a misoginia. Como é que a gente faz a leitura desse recorte temporal? É o recorte temporal onde Temer, onde há um golpe na presidenta Dilma, onde entra o Temer e o Bolsonaro e que legitimam o discurso misógino, patriarcal e violento contra as mulheres para o mundo inteiro. Porque quando um presidente, ao ser deputado, diz que a Maria do Rosário era tão feia que não merecia ser estuprada e ele tinha que ter sido caçado ali por falta de decoro parlamentar, um presidente que ia naquele cercadinho onde ele dava entrevista todos os dias, atacar jornalistas, ele legitimava, que disse que estava dando em cima de menininhas, ou seja, que legitima, inclusive, o assédio sexual a menores. Então, um presidente que faz isso, ele legitima um discurso do ódio. A gente vê a extrema-direita crescer no mundo todo. E no mundo todo, esta extrema-direita tem uma relação onde elas não têm adversários, Estela. Elas têm inimigos para serem exterminados. Agora, deixa eu colocar uma coisa aqui também para suas considerações. A misoginia, por mais violenta e forte que ela seja hoje no mundo e no Brasil, ela tem um histórico que vem lá dos antigamente, né? Então, assim, ela não é ela não nasceu com a extrema-direita. Como é que a extrema-direita, seguindo sua linha de raciocínio, se apodera disso para transformá-la em arma política? Porque, embora o patriarcado seja a partir do descobrimento do Brasil, onde a gente tem uma sociedade escravocrata, patriarcal, onde o corpo da mulher não vale nada, onde o homem é propriedade desse corpo, ou seja, isso é muito antigo. A gente todo dia tem um caso de feminicídio acontecendo a cada minuto no Brasil. Mas, quando você tem políticos de alta patente que falam, verbalizam e não são presos, sequer repreendidos por conta disso, legitima qualquer outro cidadão fazer o mesmo. Então, o que é que eu acho? Ela recrudesce porque a pauta, a extrema-direita disputa com a esquerda uma pauta que é a seguinte: para eles, como eu disse na minha última fala, não existe adversário, existe inimigo para exterminar. Eles são conservadores de costumes, então eles se acham a boa família, eu sou da tradição, família e propriedade. Então, um Jesus que não é o Jesus do amor, que é o que vem e afere a culpa, etc e tal, então se vinculam a essa prática medieval e externam isso. Se a gente entrar agora na internet, são muitos os grupos organizados de homens para discutir a misoginia contra as mulheres, legitimando esse discurso. Quando você tem isso na boca de políticos, no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores, como foi o presidente Bolsonaro, você cria na sociedade uma ideia de que isso é legítimo. Então eu já sou assim, aquele tiozão que lá pensava isso, mas tinha vergonha de verbalizar, com medo de ser preso, agora ele verbaliza naturalmente. É como se nós tivéssemos naturalizado a barbárie. Nós estamos vivendo um momento, Trump tirou a palavra gay, qualquer expressão LGBTQIA+, do site da Casa Branca. Então,
Veja que isso não é só no Brasil quando teve Bolsonaro. Veja a pauta de Trump, se não é a mesma. É contra a população LGBTQIA+, as mulheres, os migrantes. Se você chega hoje em Israel, outro lugar de extrema-direita, é o extermínio das mulheres, das crianças. Essas coisas estão extremamente ligadas. Se você tem, o que foi o Holocausto judeu? Foi o extermínio do meu inimigo. Então isso é o fascismo. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivenciando é esta construção, o enraizamento na nossa sociedade de uma sociedade neofascista, e isso dá um medo enorme. Voltando especificamente para o Brasil, quais são os casos de misoginia na política? Para você, você já citou o caso de Maria do Rosário, que envolve aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tirando o caso de Maria do Rosário, quais são os casos para você mais violentos, mais escandalosos? Tem 3 casos que me chamam muita atenção. 2 aconteceram recentemente. Um da ministra Marina Silva, que ao ir conversar com os congressistas, ouviu a seguinte frase: aqui não é seu lugar, ponha-se no seu lugar. Ou seja, uma mulher afro-indígena, uma mulher que foi empregada doméstica, não pode ser ministra, não pode estar ali. Ou seja, isso é o ódio de classe, isso é o patriarcado agindo, isso é o racismo agindo, isso é a misoginia agindo. Você tem o caso, no mesmo período, do Paulo, que é deputado federal, delegado, que ameaça textualmente a deputada federal Jandira Fegali, dizendo textualmente que não ia tornar a vida dela fácil na Comissão de Cultura, que quando ele era delegado e ele enfrentava bandido, ele matava, ali ele tinha que conviver, ou seja, ele a ameaça. O caso da Assembleia Legislativa de São Paulo, da ameaça coletiva de estupro a todas as mulheres. Então nós estamos vivendo uma situação de muito horror. Nós temos a Manuela Dávila, que teve por várias vezes não só o corpo dela ameaçado, como o corpo da própria filha. Ela teve uma criança exposta de estupro nas redes sociais por pai que a criança dela estudava na escola do que fez isso. Então isso é um lugar muito doloroso. Então, para nós mulheres estarmos na política, é muito complicado. Recentemente, a vereadora Ana Lúcia estava presidindo a sessão na Câmara de Vereadores do Recife. Ela deu um comando, vários desses vereadores de extrema-direita que eu estou falando não acataram e subiram para a mesa de direção de trabalhos e bateram na mesa. Isso nunca aconteceu quando um homem está presidindo. Só aconteceu porque era uma mulher. Então a gente está falando de ameaças muito graves, porque essas ameaças podem se transformar de verdade em ameaças à própria incolumidade do corpo das pessoas. São tempos complexos e sombrios. Em 2001, foi criada uma lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, Lei 14.192. Diante disso tudo que você está contando aqui no Opinião, o que pode essa lei? Eu acho que as casas legislativas, do ponto de vista do legislativo, têm que fazer suas comissões de ética funcionarem. Agora eu vou colocar uma coisa: uma violência política sofrida por uma mulher, ela não pode ser denunciada só por aquela mulher. Ela só surte efeito se isso for abarcado por mais mulheres e homens de boa vontade, porque tem muitos homens que são nossos parceiros, e que isso seja uma luta coletiva. Porque senão vai ficar uma mulher brigando, Estela, contra uma marcharia enorme. Então ela não pode estar sozinha. A gente tem que acolher uma violência dessa e trabalhar coletivamente. Então é uma lei nova, pouco utilizada ainda.
Os tribunais têm se posicionado ainda muito levemente. Então, a gente está numa construção. Nós precisamos de algumas sentenças caracterizadas como violência política para começarmos a dar conta. Os movimentos feministas têm que apoiar as mulheres que estão em espaço de poder, seja no executivo, seja no legislativo, seja na iniciativa privada, porque nós estamos o tempo inteiro adoecendo diariamente, porque as mulheres estão adoecidas. As mulheres na política, o caso mais grave foi Manuela Dávila, que chega um momento que se retira da vida pública, dizendo que precisava, de fato, se recuperar emocionalmente, proteger a própria família de tanta ameaça que sofreu no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então a gente precisa, de fato, cuidar dessas mulheres. Não basta a gente botar nossas mulheres no poder. Nós temos que colocar nossas mulheres no poder, acompanhá-las, apoiá-las e acolhê-las quando necessário. Você tem medo? Às vezes sim, porque eu já passei por violência, por ser mulher também. Eu fui advogada de trabalhadores e trabalhadoras rurais em Palmares, tive um companheiro assassinado, fui muito ameaçada de morte, sofri atentado, isso eu com muita pouca idade. Então, eu outro dia comecei a pensar se nós não estamos voltando a este lugar. E por que eu comecei a pensar nisso? Porque nós acabamos de desbaratar uma empresa que tinha tabela para assassinato de ministro do STF, senador, deputado federal. Na época que eu estava na cana... Com os preços, Com né? os preços. Na época que eu estava na Zona da Cana, trabalhando ali em 89, 90, tentando fazer a Constituição recém-promulgada valer, existia uma tabela de quanto valia a vida de uma advogada, de um padre, de uma freira, de um articulador, de um trabalhador rural. Então, são coisas muito similares e são coisas onde a extrema-direita se organiza. Então, assim, o meu medo vem muito mais deste momento tão difícil que a gente precisa estar atento e forte, mas eu quero dizer que a minha coragem, a minha vocação comunista, a minha vocação comprometida com o povo desde muito jovem é muito maior do que qualquer medo que eu venha a ter. E eu acredito no coletivo, na luta coletiva. Eu sou uma mulher comum, comunista, graças a Deus. E isso dá uma fortaleza enorme, porque eu sou do partido que morreu as pessoas na ditadura, que foram assassinadas, torturadas. E essa ancestralidade política me dá a coragem necessária para enfrentar isso. Até desconcentrei, porque você estava falando aí, eu estava lembrando... Eu estava muito emocionada. Não, eu estava me lembrando do livro Araras Vermelhas, porque você também é poeta ou poetisa, e você escreve esse livro de poesia que vai buscar essa história da guerrilha ali do Araguaia, onde muita gente, muitos dissidentes políticos daquele momento foram assassinados. E, enfim, me emocionei e me perdi, mas vamos voltar para cá. Apesar desse quadro adverso que você coloca, a gente vê um crescimento tímido, mas é um crescimento do número de mulheres que participam da vida política hoje no Brasil e participação com mandato. Estou me referindo às mulheres que têm participação no Senado, que têm participação na Câmara Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas Estaduais e a Câmara Federal. Você acredita que um aumento dessa participação das mulheres nesse cenário
pode, de alguma forma, inibir a misoginia na política? Quanto mais mulheres comprometidas com a luta das mulheres for eleita, mais a correlação de força fica melhor. Quanto mais homens aliados da nossa luta forem eleitos, a correlação de força fica maior. Não é toda mulher. Isso, às vezes, eu sou incompreendida quando eu digo isso, porque não basta ser mulher. Embora todas as mulheres que estão em posição de poder, sejam de direita ou de esquerda, conservadoras ou progressistas, em algum momento sofrerão misoginia, sofrerão o machismo, isso é fato. Mas lutar contra esse status quo do homem machista, do homem ligado diretamente ao patriarcado, a esse lugar de que o corpo e a mente da mulher não valem nada, só quem faz essa luta são as mulheres progressistas. Por quê? Porque isso tem a ver com a relação direta, Estela, com a preservação e o direito ao corpo. E as mulheres conservadoras ficam fora dessa pauta, ficam fora da pauta do aborto, ficam fora da pauta das liberdades sexuais, ficam fora de várias pautas que atingem diretamente essa questão que a gente está falando, porque muitas vezes o homem vai lá, estupra e diz ela estava vestida daquela forma. Para uma mulher conservadora, a mulher tem que se vestir de forma composta. Então não é o mesmo discurso. Então não basta só votar em mulher. Tem que votar em mulher progressista e tem que votar em homem aliado e progressista, porque assim a gente cresce. Não é o que está acontecendo nas câmaras hoje. A gente melhorou nossa participação. Nós temos mais mulheres no poder. Mas quantas mulheres dessa está fazendo a nossa luta diretamente? Essa é uma pergunta. Veja aqui se meus dados estão corretos. Eu tenho aqui que as mulheres representam 53% do eleitorado, mas que ocupam apenas aproximadamente 18% na Câmara de Deputados e aproximadamente 12% no Senado. Vamos partir do princípio que é isso aqui, aí eu quero prospectar, a curto e médio prazo, o aumento desses percentuais com a participação feminina e, considerando o cenário adverso que você já trouxe para cá, como é que você prospecta também a curto e médio prazo o aumento de mulheres progressistas? Primeiro, a gente tinha, eu digo tinha porque isso está sendo rediscutido no Congresso, a gente ainda tem, que é a guarida legal de ter um percentual da verba eleitoral para candidaturas de mulheres. Isso foi o que fez efetivamente aumentar a nossa representação. 30%, 30%. Não é isso? 30%. Você tem o percentual de mulheres que tem que ter na chapa, que é 30%, e nós temos um percentual de recursos que tem que ser aportados em candidaturas femininas. Querem rediscutir isso no Congresso, isso está na pauta do Congresso Nacional, para tirar essa coisa do recurso. Nós só vamos aumentar e ir num crescendo quanto mais a gente tiver aumentado esse percentual da cota, deixar de ser 30% para ser meio a meio, e termos mais recurso. Para além disso, os partidos têm que investir na formação de mulheres. Porque o que é que acontece? É muito complexo para nós que temos filhos exercermos esses vários lugares. Então, para uma moça jovem que é do movimento estudantil, se ela tiver filhos, ela participar do movimento estudantil é dificílimo. Como deixa a criança? Eu digo porque eu acompanho o movimento estudantil do meu partido e, nesse sentido,
o movimento estudantil no Brasil, o PCdoB é hegemônico, tem a presidência da UNE, da UBS, e eu acompanho de perto muita juventude, e eu vejo a dificuldade das meninas que tiveram filhos jovens para participar. E mesmo as que não têm. Então, assim, a gente tem que investir. O meu partido é majoritariamente de mulheres. Os rapazes dizem que eles têm que pedir cota lá. Mas, mesmo assim, é um partido que tem os problemas de machismo que todos os partidos têm, porque isso é estrutural. Uhum. A esquerda também não pode se negar isso. O PT, o PCdoB, o PSOL, não pode achar que dentro da bandeira progressista resolveu o machismo, porque não resolveu. Então, assim, você tem que encarar esta discussão dentro dos partidos, apoiando as mulheres, tendo a velha brinquedoteca no dia das reuniões, porque senão onde é que você leva a criança? Como você deixa a criança? E sempre nesse sentido de apoio à mulher que é mãe, que às vezes é mãe de filho, mas às vezes é mãe de mãe. Né? Então, como é que você constrói para essa mulher poder voar? Esta é a grande questão. Por isso que eu sempre digo que nós não partimos de uma mesma base. Enquanto nós duas estamos aqui e temos tarefas domésticas, a maioria dos rapazes não tem. Ficam no trabalho até às 11 horas da noite, meia-noite, sem se preocupar. Ainda encontram uma sopinha quente no fogão. E nós? Então, assim, são muitas questões que levam a esse espaço. Agora, eu sou muito esperançosa. Da mesma forma que nós conseguimos com luta os 30% da cota, da mesma forma que nós conseguimos com luta o recurso para nossas candidaturas, colocando o percentual maior para mulheres pretas, para candidaturas de mulheres pretas, eu tenho muita fé que esse movimento feminista do Brasil, de meu Deus, se junta e a gente vai se embora e um dia a gente chega a ser meio a meio nesses lugares. Acabou. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje conversar com a gente e até uma próxima oportunidade e que ela não tarde. Obrigada, Estela. Emoção. Até a próxima. Para você que está em casa e ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia. Até o nosso próximo encontro.